Shalom Adonai, vamos estudar a quarta perfeição do Salmo 23. Deitar-me faz é o descanso perfeito. Primeiramente, vamos retroagir o Velho Testamento. Quem instituiu o descanso, quem não somente deu uma sugestão, mas um mandamento para o descanso, foi Deus. Então, quando o próprio Cristo, ele fala lá já citamos anteriormente aqui, em Mateus 6, ele dá alguns ensinamentos para nós não andarmos ansiosos, solícitos com o futuro, com nossa provisão, com bens materiais. Ele manda nós descansar. E quando Deus manda nós descansar, tudo tem um propósito. Se Deus fez a terra, se Deus fez a humanidade, fez o homem, Ele sabe que o descanso é necessário, que o descanso é preciso. E o escritor Philip Keller, ele foi pastor de ovelha há muito tempo, então ele sempre procurou, ele é um estudioso, ele teve muitas experiências, ele escreveu um livro maravilhoso onde ele ensina os 4 requisitos para o descanso do rebanho. Vamos refletir sobre cada item desse e vamos traduzir para a nossa vida, vamos fazer uma aplicação pessoal. Vamos lá. Primeiro requisito: sem temores, tranquilos, até mesmo fortes correntezas, um pássaro tira a paz do rebanho. Dr. Rodrigo Silva ilustra a cena de uma ovelha com sede e águas abundantes em sua disposição. Ali está errado, né? Tinha que ser à sua disposição. Mas o que significa? A ovelha, quando ela está com sede, ela chega perto da correnteza de um rio, ela fica com medo, porque a lã dela é pesada e aquele barulho faz com que ela tenha sede. O Dr. Rodrigo Silva, ali eu já citei ele nos ensina que às vezes o pastor tem que pegar um pouco de água em sua mão e levar até a boca da ovelha. É sem temor. A ovelha não pode ter temor. Muitas vezes o nosso Supremo Criador tem que pegar águas em suas mãos de alguma forma, usando pessoas, usando milagres, usando a sua própria palavra para falar não temas, e trazer a água até a nossa boca. Como que a água é dada? Às vezes através de um hino que você escuta no seu carro, através de uma palavra que você escuta onde você trabalha, através de um vídeo que você assiste. Você procura se alimentar de coisas boas, então o YouTube, a internet tem muitas coisas boas quando você procura se alimentar de algo que acrescente, o que alegra seu espírito. E aqui, sem temor, então as ovelhas, para que elas possam descansar, não podem ter temor. Atritos. Atrito com outras ovelhas. Como possui um senso comunitário, como o senso comunitário é muito forte, as desavenças causam irritação e doenças. E esses atritos que acontecem, igual o próprio Paulo, já citamos anteriormente, teve atrito. Teve. E alguns é natural que aconteça enquanto estivermos aqui na Terra. Primeiro devemos nos atentar para diminuir os conflitos e atritos, mas no meio do povo de Deus há atritos. Houve um conferencista que ele falou que se quer conhecer o povo de Deus é só em época de festa, na época de preparativo para os congressos. Parece a faixa de Gaza, né? É briga para todo lado. É o dirigente lá do jovem que fica brigando com o regente, é os membros lá que levam a cópia e não trazem mais. É o cotidiano, porque é atrito que acontece. É o técnico de som lá que não aguenta mais com o ensaio, era para ir até as 11 horas, vai até meia-noite. É os músicos lá, porque o dito baterista sempre erra o hino. Vou falar agora de todos, né? Do tecladista. Não, foi o tecladista, não, porque aquele faltou um ensaio e chega na hora que é tocar. É atrito que acontece. E esses atritos, muitas vezes, quando eles tomam conta do coração, tomam conta
da alma e do comportamento, e nós alteramos a nossa forma de se relacionar com Deus por causa desses atritos, não há descanso. Terceiro, ali, moscas e parasitas que precisam ser tratadas. As ovelhas têm algumas doenças. Se tiver uma lava que entre, por exemplo, ou um mosquito que entre em sua orelha e começa a irritar, ela não consegue descansar. Nós vamos estudar mais para frente. Algumas elas entram em desespero e elas começam a bater a cabeça em pedras, elas se jogam, porque às vezes a morte para ela é menos dolorida que aquele incômodo que ela está sentindo. E o pastor tem que ir lá tirar os carrapichos, tirar os parasitas, tratar um por um. E assim é o processo. Às vezes Deus usa meios para tirar as moscas, os parasitas que estão em nós. Versículo 4. Fome ou sede, necessidades básicas que precisam ser providas. Então a fome e a sede aí é a palavra de Deus, que é símbolo da água, símbolo do pão. Devemos sempre procurar estar alimentando para que possamos ter descanso. Deixa eu repetir o que eu falei. Para você ter descanso, você precisa se alimentar e você precisa tomar, matar sua fome, matar sua sede. E onde você vai encontrar tudo isso? Na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Todos aqueles que são cristãos, que acreditam em Deus como Supremo Criador, Supremo Senhor, vão à palavra. E lá vão ter suas necessidades atendidas. E esses 4 requisitos aí que Philip Keller nos ensina, o descanso, e sempre devemos procurar estar descansando, é para que não aconteçam algumas doenças. Vamos tratar algumas doenças mais adiante. A falta de descanso é a causa de muitas doenças, algumas serão tratadas mais adiante, tendo como referência a lição bíblica Doenças do Nosso Século, terceiro trimestre, do documentarista pastor Wagner Tadeu Gabi. É um ilustre mestre, pastor Wagner Gabi, escritor excelente. Quem quiser aprender com ele também, tem alguns livros que ele escreve, inclusive esse comentário dessa lição que foi em 2008, já faz tempo, mas a mensagem continua bem atualizada. Vamos falar agora sobre o que a falta de descanso faz. Por isso que o cristão precisa descansar. Vamos lá? Ansiedade. Definição. A ansiedade é um estado emocional de inquietude, medo, perturbação do sistema nervoso central. Então aqui, o que nós mais poderíamos definir que inquietude, a pessoa inquieta. Ela não consegue descansar. Porque devido à ansiedade, e essa ansiedade é causada pela falta de descanso. A referência está aqui, Doenças do Nosso Século, lição bíblica, Wagner Gabi, editora CPAD. Vamos prosseguir falando ainda sobre a ansiedade. Tem as causas que ele cita aqui, as sociais, como já citamos, é cuidado excessivo, o sempre querer. Aí voltamos àquela prisão lá que o Max Lucado fala, a maior prisão do mundo, que ele lá abrange todas as nacionalidades, seja ela desde do continente africano, seja ela lá do continente asiático, do continente europeu, aqui da América, todas as culturas, todos praticamente estão nessa prisão. E essa prisão aí, do querer, ela é o primeiro item, causa social, que faz com que a pessoa fique ansiosa. Drogas, lembrando que as drogas, elas estão cada vez mais se propagando. Existe o chamado drogas recreativas, drogas terapêuticas, e devemos ter cuidado e principalmente estar aconselhando, estar sempre acompanhando os jovens. Porque a droga ela destrói, só que antes ela dá um prazer muito grande. Segundo os estudiosos da área falam, essa sensação de prazer é que faz com que as pessoas sempre entrem no círculo vicioso e acabam se enterrando nas drogas. E quando eu falo droga ali, tem lícita e
lícita e ilícita. O álcool destrói muitas famílias. Você pegar o percentual aí do atendimento das forças de segurança, acredito que 80% ou 70% de briga familiar porque tem álcool. Ou festa tem álcool. Pergunto quantos atendimentos são dados nos templos. Vamos fazer um percentual aqui. Atendimento policial em templos religiosos e atendimento policial em bailão, em festa. Se fôssemos fazer uma estatística, eu acredito que teria para cada 10.000 atendimento em bailão, talvez tivesse uma em igrejas. Porque não há consumo, primeiramente não há consumo de álcool, e o propósito também é diferente. Primeiramente porque, claro, não há consumo de álcool, e segundo, porque o propósito de quem está em lugares distintos também são diferentes. Os sintomas da ansiedade, tem sintomas físicos, a sudorose, que a pessoa sua muito, fadiga, não vamos ler tudo aqui, emocionais, medo, confusão mental, dificuldade para relaxar, insônia. Quem já sofreu insônia aí? Eu já sofri insônia, é terrível. É muito difícil. Você querer dormir demais, às vezes é um problema, mas você não dormir, o problema é bem maior. E espirituais, os sintomas. Dificuldades para orar, santificar-se e ler a Bíblia. Então, se a pessoa não descansa, se ela está ansiosa, ela não vai conseguir ler a Bíblia, ela não vai conseguir meditar na palavra, porque ela está num estado ela está doente, e essa doença acaba afastando de Cristo e da convivência de comunidade ou de sua família. O tratamento, medicamento, há remédio sim, físico e emocionais, caminhada, leitura de um bom livro, espiritual, fé, oração, leitura da Bíblia, esperança em Deus. Então, quem conhece a palavra, o verdadeiro cristão, ele sabe que existem medicamentos que Deus deu capacidade aos médicos, que os médicos desenvolveram, que a medicina se desenvolveu, que pode ser usada, pode. E há um certo preconceito da comunidade em geral, quando pessoas às vezes têm doença, ou algumas pessoas são vítimas de doença psicológica. Vamos exemplificar aqui. Se uma pessoa tem um câncer, a pessoa lá tem um câncer, o câncer dela é no pâncreas. Vamos supor, eu peguei aleatório que me vem a mente. Você vai falar, vou ficar longe dessa pessoa, ela tem o câncer do pâncreas. Não, acredito que a maioria de nós vai se compadecer. Agora, algumas doenças psicológicas, principalmente essas desenvolvidas, algumas fobias desenvolvidas pela falta de descanso, e outros aqui também que nós estamos drogas, problemas sociais. O que acontece? Quando a pessoa desenvolve esses comportamentos psicológicos, há um certo preconceito muito grande. E falta, às vezes, misericórdia a mim. Às vezes eu não tenho misericórdia de pessoas que têm um comportamento distinto do meu, ou que não se enquadra, no caso, a uma convivência social harmoniosa, como essas pessoas aí fossem um mal maior. E na verdade o mal maior é o que causa essas doenças, que é a droga, e principalmente a falta de descanso, principalmente a falta da pessoa não entender essa perfeição que deitar-me faz é o descanso perfeito. Então Cristo nos faz descansar nele. E quando essas pessoas têm essas doenças ou têm essas dificuldades, o interessante é sempre buscar ajuda. Faz 700 anos que eu sirvo a Cristo, faz 2.500 aqui que eu estou dentro da igreja, então eu buscar um psiquiatra, buscar um psicólogo aí é pecado. Aonde que está escrito isso? Qual a referência que você tem? É pecado ou é orgulho? O que nos mata muitas vezes, a minha maior dificuldade é o meu orgulho, em não admitir que eu preciso de medicamento, e não admitir que eu estou longe de Deus,
e não admitir que eu não consigo descansar, e não admitir que eu não consigo ler a palavra, eu vou falar por mim. É o meu orgulho. Aí meu orgulho acaba se afastando. Ou alguém aqui já abordou, conversou com o bêbado. O bêbado ele sempre está bem. Não, eu estou bem. Não, eu estou bem. Quantos dedos tem aqui? Ele fala que tem 2. Ou você vê a caneta aqui, né? Vai falar que tem 6. Mas ele está bem. E quando o orgulho toma do conta do coração do homem, e nós, por natureza, somos orgulhosos, não reconhecemos. Muitas vezes que precisamos descansar, não reconhecemos as falhas, não reconhecemos que temos vícios, temos manias e que somos dependentes. E buscar ajuda sempre é a melhor solução. Vamos prosseguindo aqui que o autor comentarista que Wagner Gabi vai nos ensinar mais. Ansiedade. Aqui o que o pastor fala, aqui vamos ler. O melhor e mais método antídoto contra a ansiedade é confiança inabalável nas palavras do Senhor Jesus. Ele ordenou: não vos inquieteis. A gélida lágrima e o frio soturno de desesperança se dissiparam ante o sussurro de Ana. Enquanto orava, o Espírito confortava: não vos inquieteis. A latente dor de Ana era manifestada apenas no altar de oração, refúgio dos oprimidos e ansiosos. Qual que é o seu refúgio? Vamos dar uma interrupção aqui, por favor. Vamos abrir um parênteses. Qual que é o nosso refúgio? O meu refúgio, se eu não gosto, fulano tal me disse uma coisa, ou fulano de tal me atingiu com certas palavras lá que posto nas redes sociais. Os verdadeiros amigos são aqueles que nunca nos deixam. Eu vi Deus abençoando lá uma pessoa que prega o evangelho, que canta. Nos púlpitos das igrejas tem se transformado em palco de espetáculo. Eu vou lá e coloco no meu Instagram, coloco no meu Facebook. Eu uso a ferramenta que podia ser um canal de bênção, que as redes sociais podem ser um canal de bênção. E o que eu transformo? Transformo na faixa de Gaza. Porque o meu refúgio é minha rede social. O meu refúgio não é o altar. E eu errei, e vocês erraram, começando primeiramente por mim. Erramos porque o nosso refúgio deixou de ser o altar de Cristo, deixou de ser o trono de Deus. Vamos seguindo aqui com a lição. Ela perseverava diante de Deus, mesmo quando as lágrimas e os verbos lhe faltaram. O cicio melancólico foi rompido e vencido pela convicção interna de Deus, de que Deus a ouvira. Não vos inquieteis, o mesmo Deus que socorreu e confortou Ana é o mesmo que toma pela tua mão direita e diz: não vos inquieteis. Deus está dizendo: calma, calma. Quando Deus diz calma, quando Deus diz não chore, Ele fala na condição do Criador Supremo, do Deus que fez os céus e a terra, de um Deus maravilhoso. Quando Ele disse para aquela viúva: não chore, mulher, a Bíblia diz: olhando para ela, moveu-se de íntima compaixão. Já citamos aqui, é uma passagem maravilhosa. E vai lá e ressuscita aquele menino e devolve a sua mãe. Quando os discípulos estavam atemorizados lá no mar, os discípulos eles não eram como eu, como você, eles eram marinheiros, experimentados, conheciam os ventos, conheciam as estações, conheciam os meios de se defender, mas com toda essa experiência que eles tiveram, vem um vendaval, o mar começou a ficar turbulento, veio a tempestade, e eles foram lá e falaram para Cristo: Senhor, o Senhor está dormindo, não está vendo aí? Nós vamos morrer. Jesus fala: aquietai, aquieta-te vento, acalma-te mar. Naquele momento houve bonança. Quando Deus fala: calma, aquieta, descansa, quem está falando é o Criador, para nós nos acalmar, voltarmos para Ele, reconhecer nossas falhas, reconhecer que buscamos muitas vezes procurar meios para nos curar da ansiedade
toma. Me vem à mente agora, interrompi meu raciocínio, sabe qual que é os maiores índices de suicídio? Primeiro, área da saúde e força de segurança. As áreas que prestam apoio muitas vezes, a técnica de enfermagem, a enfermeira, o médico, mas em quantidade menor, ou os policiais, seja ele militar federal, seja ele ferroviário agora que vai ter também, enfim. Todos esses, ou seja, guardas municipais, todos eles sofrem, todos eles não, mas o índice de suicídio nessa profissão é mais alto, porque eles sofrem com ansiedade, eles lidam muito com o comportamento humano, eles lidam muito com pessoa. São pessoas que prestam apoio muitas vezes à sociedade, mas eles só lidam às vezes com o que é de pior na sociedade. E essa ansiedade aí faz parte do cotidiano, e às vezes toma a pessoa. E a dificuldade em reconhecer que precisamos, uma pessoa da área da saúde, ela está em contato direto ali com o medicamento. E a dificuldade de assumir, a dificuldade de tratar o problema também é grande. Então, aqui o que o comentarista, o escritor Wagner Gabi fala, é olhar para a palavra, é buscar meios para que você possa se curar dessa doença, que a ansiedade ela é uma doença que leva à morte, às vezes do doente ou de quem está ao seu lado. Ele é ansioso dirigindo, vai acelerar mais o carro, vai fazer ultrapassagem, vai fazer cada loucura às vezes em BR, que ele não sabe o porquê ele está ansioso. Ele tem uma doença, ele tem uma patologia que precisa ser tratada. E é o que eu sempre ressalto. Às vezes tem um certo preconceito. Por quê? Porque não conhecemos de fato como a doença é, como ela age. Mas quando há esse conhecimento, certamente aprendemos a lidar melhor com a situação. Vamos prosseguir? Outra doença aqui que o comentarista fala é a depressão. Vamos lá, a definição ali que o Wagner Gabi dá: distúrbio caracterizado pela debilidade física, desânimo, sensação de cansaço e ansiedade. A introdução ali da lição, aqui está a lição na íntegra da CPAD. Ele diz: a despeito de alguns pensarem que o crente jamais se deprima, a própria Bíblia menciona diversos casos de servos de Deus que passaram por severas crises dessa doença, que se mostra cada vez mais ativas nesses tempos. A sensação de cansaço, de desânimo, de querer agir, a ansiedade, pelo menos no meu entendimento, ela deixa você mais acelerado em tudo. A depressão não, você desacelera, a vontade às vezes é manifestada, não quer tomar banho, não tem plano, não tem projeto, tanto faz como tanto fez. Prosseguindo, vamos para as causas da opressão. Oposição. Olha, os homens que eu vou citar aqui, que eu estou citando aqui, é todo heróis da fé, que tiveram um certo grau de depressão. Vamos lá, oposição. Quando Elias chegou a Jezreel e soube que Jezabel intentava matá-lo, tomou atitudes que revelaram seu estado depressivo. Frustração, sentimento de fracasso diante da realização de um trabalho aparentemente inútil, pode levar-nos à depressão. Medo, o pavor incontido de que possam nos fazer os adversários e a possibilidade de sermos perseguidos, ridicularizados, caluniados ou mortos pode levar-nos à depressão. Foi o que aconteceu com o profeta Elias. Angústia, quando enfrentamos problema de difícil solução e não vislumbramos uma saída, tendemos à tristeza e à angústia, justamente nesse momento que a crise depressiva se instala. Elias fez um desafio, subiu até o monte, chamou lá os profetas de Baal, os profetas de Azera, e faz um desafio. Primeiro ele
ele diz aqui, vamos fazer sacrifício. Aquele sacrifício e aquele altar em que o fogo descia do céu e consumia, esse certamente será o Deus verdadeiro. E os profetas de Baal lá começaram a clamar e nada acontecia. E Elias, quando foi fazer o altar, ele ajeitou lá as 12 pedras, restaurou o altar, colocou o sacrifício e começou a orar. Só que antes disso ele foi lá e molhou o altar. Encheu de água para dizer quem vai fazer milagre é Deus. Fato é que ele foi triunfante. É um personagem espetacular. Usar uns adjetivos aqui, eu acho maravilhoso a forma como Deus usava. Lá estava Acabe faceiro, fico imaginando na sua corte, lá com seus soldados, com seus grandes, todo aquele cerimonial que na época tinha monarquia tinha, e Elias chega se aproximando, e Acabe olha para Elias e fala, lá vem o perturbador de Israel, já xingando Elias. Elias era profeta e Elias responde, o perturbador de Israel é você, porquanto tem adorado a outros deuses, tem se afastado do verdadeiro Deus Jeová. Acabe não levava uma. Então as doenças do nosso século, a depressão, uma das motivações dela também é a falta de descanso, é a falta de confiança. Só que certamente essa doença tem tratamento. Reações naturais diante da depressão: fugir. Moisés, incompreendido pelos filhos de Israel e procurado por Faraó, fugiu para Midian. Vamos recordar que Moisés, ele tinha aproximadamente quantos anos quando ele resolveu fazer justiça com suas próprias mãos? Que ele viu um egípcio maltratando um hebreu lá, ele tomou as dores, ele tinha 40 anos. O que ele fez? Fugiu. Porque o rei da época sabia a ascendência de Moisés, sabia a origem. E vejam só, Moisés, um homem letrado, foi formado nas melhores universidades egípcias, versado em letras, a matemática e a geometria, e os egípcios da época dispensam comentário. E aos seus olhos ele resolveu agir. E quando ele mata aquele egípcio, ele tem que fugir. E quanto tempo ele fica no deserto? 40 anos. 40 anos aprendendo com homens. O que ele faz? Ele vai lá e mata um irmão dele, mata um egípcio achando que está fazendo justiça. Quando ele fica no deserto 40 anos no meio de ovelhas, com quem que é o treinamento? É com Cristo. E quando ele tem esse treinamento com Deus no deserto, 40 anos passados, ele volta e é usado como libertador de Israel, porque ele fez escola no deserto, ele fez escola com Deus, na solidão, no convívio com as ovelhas, e ali ele aprendeu, e ali ele estava preparado para voltar e ser o libertador do povo de Deus. E quando Deus o chama, ele fala, eu nunca fui homem eloquente. Ele começa a ver toda a sua limitação. E o certo é que mesmo com sua limitação, Deus o chamou e um dos maiores personagens bíblicos do Antigo Testamento. E a reação dele foi fugir diante da depressão, diante da incompreensão, esconder-se. Elias realizou grandes feitos perante o Senhor, extirpou a idolatria de Israel. Todavia, isso nem impediu que o profeta ficasse apavorado diante das desprezíveis ameaças de Jezabel. Desistir. Quando muitos, quando deprimidos, ficam alienados ou fechados dentro de si mesmo, como no caso, o abandono da comunhão com os irmãos pode ser sintomas de depressão. Então, as reações naturais da depressão, vamos retroagir, é fugir, esconder-se, desistir. Alguns fogem do convívio social, desistem de viver, escondem-se em si mesmo, não buscam ajuda.
acabam criando uma certa proteção. Ele se sente seguro estando num casulo e faz com que não tenha convívio, não se abra relacionamento. Às vezes a pessoa é ferida, ou uma traição, ou um desprezo, uma palavra maldita lançada por agente de Satanás, que faz com que essas pessoas desistam de ter relacionamentos, desistam de ser felizes no casamento, ou desistam de ter um casamento, desistam de ser mães, ser pais, por causa do que? De uma palavra maldita. E daí são depressivos e às vezes frequentam, leem a Bíblia, mas não conseguem se alimentar e não conseguem descansar em Cristo. Prosseguindo, enfrentando a depressão. Então, os principais itens aí que o pastor Wagner Gabi ensina é confiando firmemente no Senhor, sabendo que nada, Deus é soberano, nada ocorre sem sua permissão, orando e jejuando. O crente fiel para deparar-se no seu dia a dia com situações que somente são resolvidas através da oração. Então tem coisas que nós resolvemos com palavra, com ação na justiça, indo ao médico, e tem coisas que é só na oração. E tudo, o princípio do cristão deve ser vigiar e orar, para depois tomar outras medidas. Só que normalmente nós tomamos a medida da oração quando todas as outras falham. A oração nunca está em primeiro, sempre está em último. O negócio ficou feio. Agora está na mão de Deus, misericórdia, está na mão de Deus. É assim que alguns agem, porque acabou o meu meio de agir. Vamos lá, o terceiro, evitando a autocomiseração. De acordo com a Bíblia Estudo Pessoal, quando formos tentar a pensar que somos únicos fiéis restos para realizar algo, não devemos nos alimentar. Autocomiseração. Coitado de mim, pobre de mim. Só enxerga a dificuldade dele. Não enxerga que ele é inteligente. Às vezes a pessoa tem problema de visão, é uma pessoa bonita, uma pessoa que tem aparência, não enxerga suas qualidades, só fica enxergando seus defeitos. Seus defeitos são superdimensionados. E entregando a vida e o futuro a Cristo. O deprimido deve, sem demora e pela fé, levar a Cristo o fardo opressor de sua angústia, convicto de que Ele livrará de tudo e cuidará de tudo. Então essa doença aí que tem levado muitos também ao suicídio, à depressão, ela não escolhe escolaridade. Eu já presenciei um médico muito bem sucedido de 33 anos enforcado. O corpo dele já fazia 4 anos que estava enforcado. 4 anos não, fazia cerca de 4 dias que ele tinha se enforcado. Estava lá um jovem de 33 anos, financeiramente bem sucedido. Não se sabe o certo o caso, o porquê, a causa do suicídio, mas cremos certamente que depressão não é a única causa, talvez não seja a única, mas estava envolvida a depressão, que a pessoa desiste da vida, desiste de viver. Então devemos ter cuidado e devemos sempre olhar para a palavra aí e saber como enfrentar a depressão.